Fala suas cortinas, beleza? Eu sou o Pepe, estamos aqui para mais um pós-jogo, dessa vez aí do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Eu não sei vocês, mas pra mim foi um banho de água fria, uma decepção, por mais que a gente fique aí tudo, porra, tá lá, final, por mais que o time do Flamengo seja muito favorito, a gente fica na expectativa, mas aí chega na hora do jogo e o Corinthians foi uma decepção, pelo menos pra mim, eu não sei vocês, eu quero que vocês deixem aí nos comentários depois também. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, tá? Aqui a gente sempre fala um pouco de Corinthians e você pode se inscrever aí, manda pra um amigo corintiano se você gosta, se você não gosta do Corinthians, se você tem um inimigo, manda pro inimigo, se você achou uma bosta, manda pro inimigo, tá? Mas vamos falar aqui do Corinthians, né? O Corinthians a gente estava na expectativa, né, para esse jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Teve uma baita festa, né? A Gaviões fez lá um mosaico 3D, tinha lá tudo antes, né? Tava planejado, escrito Gaviões em cima, tal. Mas aí disseram que não poderia ter as palavras Gaviões em cima e aí tiveram que tirar. Essa é uma das versões. Outras disseram que rasgou, né? Ficou pesado lá a parte que tava escrito Gaviões e cortaram, então teve que subir daquele jeito, subiu meio capenga, tal, mas o mosaico atrás tava bonito, mas não ficou daquele jeito. Uma outra crítica também que eu acho que devia ser exaltando mais o Corinthians do que a Gaviões, né? Porque a gente tá torcendo aí na final, quem vai entrar em campo é o Cortinas. Eu não sei vocês o que vocês acham, muita gente me xingou no Twitter, mas pra mim é isso, é basicamente isso. Tipo, sua mãe vai fazer aniversário, você vai e coloca, sei lá, na casa dela uma faixa com a tua foto. Não, pô, você tem que homenagear a tua mãe, aniversário é dela. Quem tá lá em destaque hoje é a sua mãe. Então, pra mim, eu acho só que a Gaviões aí, o mosaico antes lá tava muito bonito, tal, a ideia é muito legal. Eu só acho, só um pequeno detalhe também, não sou eu que faço, não tô nem aí, mas eu acho que poderiam ali colocar ali em destaque mais o Corinthians do que a própria Gaviões, que faz muita diferença, ajuda muito o Corinthians a empurrar o Corinthians nos jogos, que muita gente sabe, se não fosse torcida organizada puxar grito na hora de jogo, muita gente fica quieta. Então, é isso, só isso, tá bom? Mas falando um pouco do jogo, o Corinthians foi a campo, né? Aí nessa noite com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. No meio campo, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto. E no ataque, Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson. O nosso querido Flamengo foi com Santos, Felipe Luiz na esquerda, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodinei. Né? O meio campo com João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro. E também Arrascaeta na frente, Gabriel, Gabigol e o Pedro, né? O Pedro, que hoje, aí, poucas horas antes do jogo, foi dado aí a notícia que o Bayern de Munique estaria atrás do Pedro por 15 milhões de euros. Fizeram a proposta, claro que o Flamengo nunca vai aceitar essa proposta. O Pedro está valorizado, provável aí e jogador convocado para a Copa do Mundo. E também o Flamengo pagou 14 quando comprou, né? Então, o Flamengo não vai liberar por 15. Então, se o Bayern quiser mesmo, vai ter que dar muito mais dinheiro pro Flamengo se quiser tirar o Pedro de lá. Mas falando um pouco do jogo, sabe aquele jogo que você joga, já no começo você vê que não vai ser aquilo que você esperava? Porque um exemplo que eu tenho na minha cabeça é o jogo contra o Fluminense, né? O da volta na Copa do Brasil, que logo nos primeiros segundos você via a vontade do Corinthians, o ímpeto, a marcação alta, sufocando o Fluminense, não deixando jogar. E nesse jogo aqui, logo no começo, a gente viu que não ia ser do mesmo jeito, né? O Corinthians ali meio que, não sei se fica nervoso, parece que pega o Flamengo e fica nervoso, eu não sei porquê, cara. Vamos marcar em cima, como foi no jogo do Fluminense e tal. Muita gente fala, pô, mas é final é assim mesmo, os times ficam se estudando, ninguém vai pra cima logo de cara. Mas, pra mim, o Corinthians ficou devendo demais aí no jogo de hoje. No primeiro tempo ali, até os 15, 20 minutos, nada. O Corinthians conseguiu uma ou outra chances ali, né? No primeiro tempo teve uma pichotada ali do Léo Pereira, que podia ser o nosso Andréas Pereira da final da Libertadores, podia ser o nosso Pitico, o Léo Pereira hoje, falhou ali no meio campo, o Yuri Alberto pegou, conseguiu ir na velocidade, chegar até o gol, driblou o Davi Luiz, mas na hora do arremate, né, o Thiago Maia fez uma cobertura perfeita e aí tirou simplesmente a chance do Yuri Alberto meter o gol, que era um gol certo do Yuri Alberto. Foi muito mais mérito pra mim do Thiago Maia na cobertura do que o Yuri Alberto ter perdido o gol. Pra mim ele fez certo, conseguiu ainda driblar o Davi Luiz, foi na velocidade, mas o Thiago Maia teve a qualidade, conseguiu ali conter o chute do Yuri Alberto. Também teve algumas chances aí, né, do Flamengo no primeiro tempo também. No primeiro tempo, cara,
vou ver aqui, ó, o Flamengo no primeiro tempo teve 60% de posse de bola. O Corinthians deixou a bola muito nos pés do Flamengo, né? O Corinthians não marcando muito bem, tipo, por zonas marcando muito bem. Mas, meu Deus do céu, hoje como eu te xinguei do Queiroz. No primeiro... Qual eu quero perguntar pra você, deixa nos comentários. Pra que serve do Queiroz e Adson no time do Corinthians? Não serve pra nada, cara. O Adson, coitado, ele tá ali, porque botam ele tá ali pra completar 11. O do Queiroz também é outro, pelo amor de Deus. Do Queiroz, você surgiu tão bem, tava ali sendo um dos caras mais promissores do Corinthians, jogando demais. Mas eu não sei o que aconteceu, se subiu a cabeça. Muita gente colocando aí como possível jogador de seleção brasileira no futuro. Parece que Duqueiroz se perdeu porque foi uma partida tenebrosa. Tudo que ele tentou, ele errou. Aliás, não. Até tuitei. No primeiro tempo, no comecinho, ele deu um chute lá, acertou no gol. Falei, meu Deus do céu, Duqueiroz acertou um chute no gol. Fiquei até emocionado, mas também um chute fraco no meio do gol. Mas foi no gol, coisa que ele nunca acerta. Pra mim, hoje, foi o pior jogador do Corinthians em campo, Duqueiroz. Muito mal, né? Muita gente criticou o Fábio Santos. Eu não critico muito o Fábio Santos nesse jogo aí. Foi na média ali, tá? Mas o Adson e o Duqueiroz no primeiro tempo foram horrorosos, né? O Yuri Alberto tentou, o Roger Guedes também, em final, jogo decisivo. Eu espero mais dele, que ele se doe mais. Ele e o Yuri Alberto hoje não conectaram as jogadas, não teve triangulação. O Corinthians foi no Lulo. O Renato Augusto também ficou muito nessa de querer marcar. Pouco fez. No primeiro tempo ele fez uma baita jogada genial, né? Ele ali com o Fábio Santos. O Fábio Santos poderia ter chutado, mas tocou no pé de quem? Do Queiroz. Do Queiroz, na hora de receber, adiantou o passe, a zaga veio e tirou. Uma jogada, acho que na melhor jogada do Renato Augusto no jogo. Genial, mas o do Queiroz enfiou a jogada dentro do ânus dele e aí não deu em nada, né? O do Renato Augusto, o resumo do jogo do Renato Augusto, ele não fez muito hoje, né? Podia ter feito muito mais. É triste ver ele já nessa idade, não aguenta correr muito tempo. Foi substituído, né? E ele deu alguns chutes no gol, mas não teve nem aquele chute perigoso do Renato Augusto, né? Não teve a chapada perigosa, venenosa do Renato Augusto. Daí o Corinthians começou aí, meu Deus do céu, não trocava, não mudava. O Corinthians não conseguia ir pra cima. O Flamengo começou o segundo tempo indo pra cima do Corinthians, tomando todas as, né, a rédea do jogo, indo pra cima, levando perigo pro Cássio. O Cássio pegou uma bola ali, né, do Gabigol. Foi um milagre. Foi um gol do Cássio, né, pro Corinthians. Como assim? Foi um gol do Thiago Maia pro Flamengo no primeiro tempo. E aí o Vitor Pereira fez algumas substituições que eu não entendi, né? Porque ele deixou lá em campo o Adson, deixou em campo o Duqueiroz e tirou o Renato Augusto e o Roger Guedes. Por mais que eu achasse que o Roger Guedes não tava jogando bosta nenhuma, mas o cara tem estrela, o cara é um cara que chuta bem e tal. Num lance qualquer ele poderia levar algum perigo pro gol do Flamengo, porque para tirar o Roger Guedes e deixar o Adson, por quê? Porque o Adson volta mais para marcar. O Roger Guedes também tava voltando, tal, pelo menos dando aquela enganada, mas o Roger Guedes para mim não pode sair ao ponto de deixar o Adson em jogo para tirar o Roger Guedes, né? Daí entrou o Adson, não, quer dizer, aí entrou no lugar do Roger Guedes, entrou o Matheus Vital, que eu achei que entrou bem, tá? Matheus Vital, na hora a gente critica, mas talvez ele poderia ter entrado não no lugar do Roger Guedes, mas poderia ter entrado, porque ele foi muito bem, tá? E também entrou aí depois o Juliano no lugar do Renato Augusto. O Juliano, assim como o resto do time ofensivamente, não foi lá nada, não fez nada demais, né? E depois de algum tempo, aí sim, ele tirou o Adson, botou o Mosquito e entrou o Ramiro no lugar do Duqueiroz. Pra mim, hoje ficou provado que Ramiro é melhor que o Duqueiroz. O Ramiro também não entrou mal, entrou bem, né? Mas aí continua mesmo, o Corinthians não fez nada. Teve um pênalti, ó, pênalti pro Corinthians, a gente foi roubado sim, tá? Porque se fosse do outro lado, eu não tenho a mínima dúvida que o juiz teria dado pênalti pro Flamengo. A mão do Léo Pereira, de novo, o Léo Pereira podia ser o Pitico, que ele tentou entregar no primeiro tempo e no segundo com a mão inteira aberta. Meu irmão, não tem essa de, ele tava com a intenção, não tem intenção, braço aberto, bateu a mão na bola, é pênalti. E o juiz nem pro VAR foi, meu irmão. Como que o cara nem no VAR ele vai olhar e simplesmente mandou o jogo seguir? O Corinthians não mereceu ganhar, não foi o time melhor em campo. O Flamengo para mim jogou um pouquinho melhor, mas a gente foi assaltado nesse lance aí, porque não tem essa, ou tá jogando bem, tá jogando mal. Pênalti pro Corinthians, deveria ter dado, não sei se ia acertar, se ia errar, mas
a gente foi prejudicado nesse lance. Para mim, o Corinthians foi prejudicado. Foi pênalti sim, eu não sei vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse lance, tá? E aí também teve uma bola do Davi Luiz depois, ainda na trave do Corinthians e tal. Acabou a luz no estádio. E aí, ficou por isso mesmo. Corinthians vai pro Rio de Janeiro agora, precisando segurar ao menos o empate para ir pros pênaltis. E aí eu acho que o Flamengo no Rio é muito forte. A missão que já era difícil pelo Flamengo ter um time muito sólido, um time muito técnico, fica ainda mais difícil porque a gente não conseguiu fazer nenhuma vantagem em casa. O Corinthians em casa é muito forte. Hoje o Corinthians não foi forte, o Corinthians foi nulo aí, né? Praticamente tentou anular o jogo do Flamengo, o Flamengo foi melhor que o Corinthians ofensivamente não fez nada, né? O time do Flamengo, até o Pedrinho na transmissão falou, o time do Flamengo tem dificuldades onde? Quando o time do Flamengo não tem a bola, porque o time do Flamengo é um time muito técnico, é um time que sabe o que faz com a bola, mas na marcação o time do Flamengo não é lá essas coisas, né? O cara que mais marca no meio campo do Flamengo, por exemplo, é o João Gomes, que graças a Deus tomou um amarelo. Muita gente acha que ele poderia ter tomado o segundo amarelo, mas ele já não joga a final porque ele estava pendurado e provavelmente o Vidal aí entra no lugar dele e o Flamengo ainda continua muito forte. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acharam do Corinthians. Um adendo aí, Cássio, monstro sagrado, pra mim o melhor em campo do Corinthians. Gil, perfeito, o Gil hoje também foi sensacional. E o Fagner também, pra mim os três melhores do Corinthians hoje, Gil, Cássio, Gil e Fagner. Eu quero saber de vocês quem foram os melhores do Corinthians e os piores. O pior pra mim, disparado, é Duqueiroz e Adson. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam do Corinthians, se foi pênalti pro Corinthians e qual é a sua expectativa pro jogo de volta semana que vem no Maracanã, tá? Deixe nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva no canal aqui do Craque Pepe. Tamo junto, até o próximo vídeo, sábado tem Corinthians e Goiás aí, tamo junto aí, é nóis. Fui!